Braddock Geek na área! E aí galera, aqui quem fala é Braddock Geek. A gente vai começar o vídeo hoje falando, infelizmente, dessa perda lastimável do ator que interpretou o Jaspion, o Hirako Kurosaki, ou Seiki Kurosaki, como é o nome dele de nascimento, né, que é Ricardo Kurosaki, o nome artístico Seiki Kurosaki. Pois é, recebemos a notícia, essa triste notícia da morte dele hoje. E todos sabem que o enorme sucesso que o Jaspion fez aqui no Brasil fez parte da infância de milhões de crianças ao redor do planeta. Eu hoje, com meus 44 anos, vivi essa época maravilhosa, a época de ouro, onde a nossa infância não era regrada à tecnologia, a gente não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha esses videogames sofisticados que tem hoje. Nossa atenção era voltada para a TV, tínhamos que aguardar todo dia para assistir um episódio do Jaspion, que foi um enorme sucesso aqui no Brasil. No Japão também fez sucesso, mas não tanto quanto no Brasil, porque no Japão já existia seriados anteriores ao Jaspion que eram parecidos. Tinha um Gavan, tinha um Sherivan, tinha Metalder. Então era meio que já estava saturado no público japonês, né? Mas para nós aqui não, o Jaspion era 100% novidade. E foi paixão à primeira vista. Quando começou a passar na época na Rede Manchete, né? Na saudosa Rede Manchete, foi um tremendo sucesso de audiência. Tanto que a Globo começou a ser incomodada. No horário de Jaspion, o Manchete ganhava disparado na audiência. Quando não ficava em primeiro lugar, ficava no máximo em segundo lugar de tanta audiência que era. Me recordo, nessa época eu estava fazendo pré, ou seja, anterior à primeira série, né, fundamental, e a escola ficava perto do apartamento que eu morava. Então a aula se encerrava exatamente às 4h30. Então acabava a aula, eu saía correndo, igual um maluco na rua, subia 3 vãos de escada para chegar no terceiro andar, para ligar a televisão correndo e bufando de tanto correr, para poder pegar o episódio logo no início. Então, assim, era uma nostalgia, era uma coisa assim, incrível. Mesmo hoje, meus 44 anos de idade, eu não deixo de assistir. Sempre que dá vontade, eu assisto Jaspion, Jirai, Shenjin, Flashman, Kamen Rider e vários outros tokusatsu que fizeram enorme sucesso no Brasil e que fizeram parte da nossa infância. Infância boa, que infelizmente as gerações atuais nunca vão vivê-la. Então, assim, é um saudosismo muito grande e é uma triste notícia, de fato, saber que o Ricardo Kurosaki faleceu. Ele, de todos os atores de tokusatsu, nunca esteve no Brasil, nunca esteve aqui no Brasil, como vários outros já estiveram, o ator do Jiraiya, do Kamen Rider, já estiveram aqui vários outros deles, atores, por exemplo, Hiroshi Watari, que era interpretava o Sherivan, e o Boomerman na série do Jaspion, né, que era amigo do Jaspion na série. Todos eles estiveram aqui, mas o Ricardo nunca esteve aqui. Por questões pessoais, ele se afastou, né, da mídia, se afastou de atuação. Lá, exatamente já no início dos anos 90, ele se afastou de tudo. Pelo que eu li a respeito, ele teve desentendimentos internos nos bastidores, que acabou abalando ele profundamente, emocionalmente. Ele acabou abandonando tudo. Então ele passou a viver como instrutor de mergulho em Okinawa até a sua morte no dia de hoje. Ele é instrutor de mergulho, foi o meio que ele arranjou, né, para poder continuar ganhando a vida. Então, assim, muitas pessoas tiveram a oportunidade de ir no Japão, conhecer ele pessoalmente, mas o fato é que a chateação e mágoa dele era tão profunda que ele não gostava muito de falar do personagem Jaspion. Ele não gostava de falar sobre a atuação da época. Eu acredito que a mágoa que ele teve foi muito grande a ponto dele não querer falar mais sobre o assunto. Tanto que eu nunca aceitava convite de eventos nerds para vir no Brasil, em nenhum lugar. Se ele foi em algum outro local, eu confesso que desconheço. Evitava dar entrevistas e tudo mais. Então, assim, foi algo que realmente abalou a vida pessoal dele. E ele era casado, sim, ele ficou viúvo em 2011. A sua esposa faleceu em 2011 e era uma dublê também conhecida no Japão. Então, de lá para cá, ele viveu sozinho, não chegou a ter filhos. Porém, deixou um legado gigante em todo o mundo.
É tanto que todos os portais de notícias do mundo inteiro hoje noticiou a morte dele. Que ele era, de fato, um personagem extremamente querido e fez uma parte da infância de milhões e milhões de crianças ao redor do mundo. Então, se para mim, que sou um fã, um nerd de carteirinha, é uma perda assim, que sente muito. Muitas pessoas podem achar estranho. Pô, mas como você está sentindo a perda de alguém que você nunca conheceu na vida, que você nunca teve conhecimento de chegar perto, tirar uma foto, conversar, não era íntimo e tal? Não dá para explicar. O fato é que a gente realmente sente, porque fez parte da nossa infância. Às vezes ele partiu sem saber que ele foi, de fato, uma referência para a nossa infância. Quem não queria ser o Jasper na infância? Todo mundo fazia aquele movimento dele de transformação e tal, que era uma das transformações mais bonitas dos Tokusatsu, né? A transformação dele era lindíssima, a forma que ele se transformava. Então, assim, Jasper inspirava justiça, bondade, luta constante, perseverança, e isso foi passado para nós na infância. Então, assim, é uma perda lastimável. E sobre a série, tem tantos episódios icônicos. Eu, particularmente, o meu favorito é o episódio 26, Contra-Ataque de Dino, que é um episódio onde o Dino demonstra inteligência artificial. Quer dizer, uma série dos anos 80 já pregava o conceito de inteligência artificial, que hoje já é algo que existe e está avançando rapidamente. Eu, como sou da área de tecnologia, acompanho muito isso. É a minha profissão, sou da parte de tecnologia e acompanho bastante sobre isso. Então, é uma evolução constante. E esse episódio já mostrava isso. E antigamente, quando a série estava perto de chegar no final, exibiu o episódio Sou Filho de Satangos e Nenhum dos Povos da Via Láctea, esses episódios nunca eram exibidos. Sempre que chegava a hora de exibi-los, a manchete começava a série toda de novo. Isso era uma forma que eles tinham, né, de segurar a audiência, que era imensa, e fazer a gente novamente ficar preso assistindo a série. E naquela época você não tinha o privilégio que você tem hoje. Já assiste uma série na hora que você quer, no dia que você quer, basta você pesquisar na internet, seja Netflix, seja Amazon Prime, ou qualquer outros meios, você pesquisa, você consegue achar a série para assistir e na hora que você quer. Na época a gente não tinha esses luxos. Passava um episódio por dia, na minha época era 4h30 da tarde, igual eu comentei no início do vídeo. E se você perdesse o episódio, meu amigo, você tinha que esperar a série voltar, repetir toda de novo para você poder ver o episódio. E isso aconteceu comigo na época. Eu fiquei de castigo depois da aula, novidade, né? E cheguei em casa e o episódio já tinha acabado. Meu Deus, foi uma choradeira, foi um desespero que a gente sentiu profundamente. O fato de não poder ter assistido o episódio, a gente chorava, esperneava. Meu Deus, como é gostoso lembrar disso, como é saudoso lembrar de uma infância tão boa. Quem viveu, quem tem a faixa etária de 35 a 44, 45 anos, que eu pertenço à faixa etária, se lembra perfeitamente como era saudoso e gostoso viver aquela época. E era uma época saudável, né? A gente brincava na rua, a gente assistia séries, a gente jogava videogame, a gente não tinha internet para te distrair com tanta porcaria como tem hoje. Tem muita coisa boa também, mas também a gente sabe que tem muita coisa ruim. Então, assim, realmente era uma época mágica. E fica aqui o meu sentimento assim, de luto mesmo, de perda desse ator e desse personagem tão icônico, que era o Jasper, que é o favorito da grande maioria que é fã da série japonesa. O Jasper sempre está em primeiro lugar, para a grande maioria dos fãs, né, de Tokusatsu, inclusive eu. Então, assim, é uma perda lastimável. Então, eu encerro o vídeo por aqui e espero que as pessoas, né, os fãs de Jasper, daqui para frente, realmente tenham esse saudosismo aumentado, que vai aumentar o saudosismo com a perda desse ator. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até mais.